Voltamos às ruas de Sobradinho para saber se existe vida após a morte. O que acontece com as pessoas quando elas não mais podem respirar? É isso que a gente vai saber do entendimento das pessoas de Sobradinho. É isso aí. Estamos na funerária Portal do Sol, aqui com o senhor. Qual é o nome do senhor? Alberto Gomes da Silva, agente funerário Alberto Gomes da Silva. Agente funerário Alberto Gomes da Silva. O senhor Alberto, o senhor trabalha nesse ramo há quanto tempo? 17 anos, vou completar no dia, se eu não morrer, 16 de junho agora de 2013. Com relação à vida após a morte, tem muita gente que fala de vida após a morte. O que o senhor acredita? Existe vida após a morte? Não existe? Como funciona? É isso que eu vou falar. Eu posso até pagar por isso no futuro, mas na realidade eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que depois que morre não acabou, tem que haver uma continuação. Eu creio que existe sim uma vida após a morte, que tem uma continuação. Só vai ter vida só se depender do que a pessoa faz, né? Não, acho que existe uma vida além dessa aqui, né? Eu acho que aqui no momento a gente morreu, a carne foi embora, mas diz que tem um espírito. Mas eu não quero desacreditar naqueles que acreditam. Senhor José Roberto, o senhor acredita em vida após a morte? Sim. E como é que funcionaria, como é que seria essa vida após a morte? Depende da sua vida, porque você convive e você reza sempre e você sempre tem contato com... Não é contato, você reza para as almas. Reza para as almas, né? Tá, já aconteceu alguma coisa com a senhora assim, de ver alguém e tal, ou ouvir, não sei? Já sim, já. Já algumas vezes já. E foi, o que a senhora sentiu? Eu senti a presença de alguém perto de mim, só que foi assim, uma coisa tão rápida que não deu tempo de ver se era homem, se era mulher, se era criança, porque assim, era tipo assim um vulto, na verdade, né? Não chegou a se materializar. Não, acredito, pelo menos é o que o povo conta, até em questão de reencarnação também, né? Tem gente que vê em outras pessoas, no caso até pelo algumas Chico Xavier mesmo, né? Quando tem aquele lance de psicografar e tal, às vezes até acredito, né? Aqueles que morrem, que estão em pecado, eu creio que aqueles vão para o inferno, certo? E aqueles que morrem nos caminhos do Senhor, eu creio que vai para o céu, para Deus. E esse ir para o céu é imediatamente após a morte ou... Isso eu não sei te responder, porque isso é mais assim, depende da pessoa quando está buscando. Eu creio que quando a pessoa está buscando os caminhos do Senhor, a salvação é certa. Isso aí caminhando, uma voz dizia atrás de mim: não vai dormir na tua casa hoje. Eu toquei, foi embora. Não vai dormir na tua casa hoje. E eu seguindo, né? Eu fui para casa. Solteiro da minha casa só tinha eu só. Eu vi não via a pessoa, vi uma cara a fazer assim. E nessa noite eu procurei até um cachorro para entrar dentro de casa e eu não encontrei. Pois é, viu? Aí fiquei. Porque quando eu olhava, a cabeça voltava para olhar. Peguei minha rede, né? E peguei o meu paletó, encostei num prego e deitei na rede. Não demorou mais de que 5 minutos. A rede começou a balançar. A rede balançava que só faltava virar. Viu? Meu amigo, não deu outra coisa, viu? Quando eu olhei assim, tá um homem de frente do estava deitado, com a roupa toda frustrado, viu? E disse assim: meu filho, você esqueceu de mim. Era meu pai. Viu? Era meu pai. É a gente que busca, né? Nosso inferno ou nosso céu. Mas eu tenho minhas dúvidas com referência de ir para o céu. Desenrole, pastor. Eu só não entendi a tua Tá bom, gente. Bom dia. Vida após a morte, né? Você que é
que é adventista há um bom tempo já sabe o que nós cremos, né? Esse pessoal, você vê a história do Senhor ali, né? Se viu, falou com o pai dele e tal, né? Esse pessoal mais antigo, esse pessoal mais velho aí, eu lembro da minha avó e tal, esse pessoal conta cada causa, pra você não era assim? Minha avó contava cada coisa assim, que assim, sinceramente, ou ela fazia aquilo para ficar com medo, ela já morreu, não tive tempo de perguntar isso para ela, ou era verdade mesmo tudo aquilo, ou era alucinação da cabeça dela, não sei, ou é porque o povo é muito cheio de crendice, principalmente de onde eu vim, lá do Nordeste, né, com tanta história, tanta crendice, mas ela falava com tanta convicção, não tinha como dizer que ela estava mentindo. Sinceramente, eu tenho dificuldade para dizer que minha avó estava mentindo, porque ela falava assim, você não percebia mentira assim quando a pessoa está contando uma história, né? Acho que o diabo se aproveita dessas crendices aí para poder ficar perturbando as pessoas, né? Agora, eu não sei se você sabe, nós adventistas acreditamos que não existe vida imediatamente após a morte. Nós acreditamos que um dia viveremos eternamente, mas morreu e está descansando no pó da terra. Só que o que você talvez não saiba é que nós estamos praticamente sozinhos nessa crença, sabia disso? Por exemplo, aquela igreja do lado ali não acredita dessa maneira. A outra, a nossa direita aqui, também não acredita assim. Os testemunhos de Jeová, sim, acreditam semelhantemente a gente. A Assembleia de Deus, os pentecostais, os evangélicos, de maneira geral, acreditam como aquele menino. Você viu um jovem ali falando, morreu, vai para o céu, né? Foi mal, vai para o inferno. Então, eles acreditam assim. Os católicos da mesma maneira. Os católicos ainda têm um terceiro lugar, né? Se o cara foi mais ou menos, vai para o purgatório. Tem um mais ou menos também, né? Aí ele fica lá um pouquinho, aí você ora por ele. Sabe por que o pessoal compra aquelas velas na igreja católica? Talvez você não entenda o significado. Minha mãe, durante muito tempo, acendia uma vela um dia na semana lá pela minha irmã que morreu. Por quê? Porque o católico pensa assim, de repente ela está lá no purgatório, não foi tão boa assim, e se eu ficar acendendo vela, eu vou ajudar ela a entrar de uma vez para o céu. É essa a crença. E aí o povo compra aquelas velas grandonas e tal, não sei o que, 7º dia e toda aquela coisa toda, para que o povo possa entrar no céu de uma vez. Mas olha o que diz a Bíblia, o que importa é o que diz a Bíblia. Abre tua Bíblia aí em Jó, capítulo 7. Jó, um homem que só esqueceram de enterrar ele, né? Porque estava morto-vivo, né? Tanto sofrimento que Jó passou. Olha o que Jó, o livro de Jó, um homem de Deus, né, diz ali no capítulo 7, ó. Falando sobre a morte, sobre a pessoa que morre, olha o verso 9, diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nenhum lugar onde habita o conhecerá jamais, jamais. Você vai mais para frente aqui, ó, você passa o livro de Salmos, Provérbios, aí você chega em Eclesiastes. Olha o que diz o homem mais sábio que viveu aqui nessa terra. Mais sábio e mais pecador também, né? Mas ele entendia alguma coisa que ele dizia. O capítulo 10. Capítulo 9, desculpa. Capítulo 9. Olha o verso 5, Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua recompensa jaz no esquecimento. Verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, a morte, né? Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então veja, não tem essa, morreu, acabou. Estamos esperando agora Jesus voltar. Algumas pessoas dizem assim, se você perguntar aí fora, fiquei surpreso de ninguém responder assim, né? Ninguém voltou para dizer como é que é, o povo não gosta de dizer isso aí, ninguém voltou, mas a Bíblia fala de um somente que voltou. Jesus foi o único que voltou. Capítulo 11 de João. Abre aí no capítulo 11 de João. Vamos indo para o final aqui. João capítulo 11. Evangelho. Pois é, né? É bem esse episódio mesmo que a gente vai ver aqui agora. João 11. Lembra que morreu o amigão de Jesus, não é? O tal do Lázaro, né? Verso 32 diz assim, ó: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. De uma certa forma estavam culpando Jesus, né? Por que demorou tanto? Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E quando Jesus chega ali, só um instante, deixa eu achar aqui. Ok, verso 8, volta lá. Volta lá ainda no início ali. Verso 8. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Agora olha o verso 11. Isto dizia, depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro, o quê? Hã? Opa, que é isso aí, gente? Nosso amigo Lázaro, o que é isso aí? Adormeceu. Mas vou lá despertá-lo. Olha o que disseram os discípulos, verso 12. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Ou seja, Senhor, o povo lá está querendo te matar. Você não pode ir para lá. O Lázaro está dormindo, ele acorda sozinho. Para que ir lá? Vamos ficar por aqui. Você percebe que eles estavam pensando. Próximo verso diz aqui, ó, verso 13. Ó. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Várias vezes na Bíblia, a gente não tem tempo aqui, a palavra usada sono, dormir, é usada para falar sobre a morte. Paulo fala muitas vezes lá na frente, Coríntios, Romanos, sobre aqueles que dormiram no Senhor. Deus vai despertar. Então, o sono é aquele estado de inconsciência total, não é verdade? Você não tem controle sobre o sono, não é? Você não diz assim: vou acordar a tal hora, agora estou aqui no meio desse sonho, eu vou parar aqui e vou acordar. Não tem essa. Você está preso naquele momento. E quando você acorda, parece que você não dormiu 10 horas assim. A morte é simbolizada pelo sono na Bíblia, ou seja, um estado de completa inconsciência, quando Deus irá nos despertar. Agora veja, se nós fôssemos seguir o exemplo dos nossos irmãos aí que creem que morreu e foi para o céu. Lázaro é uma pessoa que, se morresse, era um justo, sim ou não? Na ideia dos nossos irmãos evangélicos, teria que ir para o céu, certo? Imagine, Jesus foi acordar Lázaro depois de quantos dias de morto? 4 dias. Ou seja, Lázaro passou 4 dias no céu. Imagine andando pelas ruas de cristal, né? Aquela coisa bonita, o mar de cristal, surfando ali já, e feliz da vida, e Moisés, e todos os irmãos, e aquela alegria. E depois de 4 dias, um anjo chega para ele e fala assim: companheiro, tem uma má notícia para você. Você vai ter que voltar para lá. Mas como assim? O que eu fiz de errado? Foi ideia do mestre. Ele falou que você tem que voltar para lá. Voltou para lá. Você imagina, ele voltou feliz? Ele é doido, amigo. Porque ele está lá no céu numa boa e agora volta para aquela terra desgraçada para morrer de novo. Então veja, não há. Quer ver outro momento? Quando diz lá na cruz, né? Quando o pessoal gosta de dizer que aquele ladrão foi para o céu imediatamente, né? Jesus disse: em verdade te digo hoje. Estou te dizendo uma verdade agora aqui, ó. Você vai comigo para a eternidade. Mas os evangelhos dizem assim: você vai estar hoje comigo na eternidade. Imagine que ele foi naquele dia, na sexta-feira. Jesus chegou lá que dia? A Bíblia diz que domingo Jesus não tinha chegado lá ainda. Quando Maria vai abraçar Jesus, fala assim: não me toque, porque eu ainda não subi para meu Pai. Então imagina, o ladrão chega lá, começa a dar uma volta lá no céu e está: cadê Jesus? Marcou comigo aqui? Não faz sentido. Essa ideia de morrer após a morte já vai direto para o céu, tá? A gente fica aguardando a recompensa na volta de Jesus. E por que a gente tem tanto esse anseio assim? E por que todo mundo, inclusive os evangélicos, crê de maneira diferente? Isso aqui não está na Bíblia, tá? Essa ideia de separação entre corpo e espírito, você viu que o homem falou ali? Quem criou essa ideia foram os gregos, tá? Os gregos têm essa ideia de a carne é má, mas o espírito é bom, não é? O espírito é bom. Foi eles que criaram essa ideia. E lembre-se, a influência dos gregos foi a maior influência que o mundo já sofreu. Até hoje temos influência dos gregos, até hoje. Então, quando surge o próprio povo judeu começa a entrar nessa conversa. Quando Jesus chegou, por exemplo, tinha um povo judeu que acreditava em fantasma. Lembra disso? Lembra quando Jesus veio andando sobre as águas lá e ficavam com medo? E os escritos que tem até hoje daquela época diz que os judeus acreditavam em fantasma. O povo de Deus se corrompeu. Por quê? Porque os gregos exerceram uma influência tremenda sobre aquele povo. E exerce até hoje sobre você e você nem sabe disso. A Grécia dominou o mundo, assim, sabe? Com a sua filosofia. Um outro país que hoje está dominando o mundo, com a sua filosofia que vai para tudo quanto é canto, os Estados Unidos. Não é verdade? Você vê facilmente pessoas aí com camisas aí com o nome em inglês. O que significa isso daí? Não sei. Mas ele usa aquilo ali. Nike, Bob, não sei o que, essa coisa toda. A gente fica... É a filosofia mundial aí que tomou conta. Então, no que os Estados Unidos acreditam, a gente acaba acreditando também. Então veja, foi eles que dominaram isso. E essa ideia evangélica aí é uma ideia grega e não bíblica.
não tem base na Bíblia, tá? Não tem base na Bíblia. Então nós acreditamos dessa maneira aí. Pastor, então, para nós entendermos aqui, a Bíblia fala que existe vida e morte, correto? Vida é o estado que nós vivemos e morte é o estado daqueles que já foram. Agora, existe uma forma de pensar, uma experiência da vida após a morte que se chama EQM, que é experiência quase morte. O que é experiência quase morte? Aquelas pessoas que estão em estado de coma acreditam que elas têm uma experiência extrasensorial. Você acredita que pode ser possível esse tipo de experiência, pastor? Veja, muitos de vocês, assim como eu também, já tiveram momentos assim, ó. Não vou falar nem de experiência, depois eu entro nesse ponto, quase morte, né? Você já teve isso com certeza, quer ver só? Que você não sabia se na verdade você estava sonhando ou se você estava acordado. Já passou por isso, essa ideia? Você não sabe se... E você acorda assim e fica assim, mas eu estava dormindo, eu estava acordado, eu estava falando com Deus, onde é que eu estava? Existem experiências com certeza dadas por Deus para a pessoa. O apóstolo Paulo diz, né? Eu fui a um lugar aí, ele foi até o terceiro céu, ou seja, foi até a habitação de Deus. Ele falou assim, agora eu não sei se eu fui no corpo, se fora do corpo, não sei dizer para vocês. Deus o sabe. É a visão, então, uma coisa espiritual. Deus tira uma pessoa e arrebata os sentidos. Isso não é tão comum. Um exemplo disso Deus arrebata Ellen White, que inclusive Deus levou até a eternidade. Ela viu e disse que quando ela voltou foi a pior coisa do mundo ela voltar para essa fase, para essa terra aqui, né? E pessoas comprovavam que ela estava tendo visão, né? Não respirava e tal, Daniel, aquela coisa toda. Então, isso aí são coisas espirituais. Agora veja, essa coisa da quase morte, a pessoa está numa situação tão complicada ali. Eu vou dizer o que eu acredito, não está na Bíblia. A Bíblia não fala sobre experiência quase morte, tá bom? A Bíblia não fala. Então é a experiência de cada um e tal. Eu acredito que aquele momento é tão marcante para a pessoa está ali realmente diante da morte, que a gente tem um acúmulo de informações na nossa cabeça que a gente deixou ali durante toda a vida, sabe? Está tudo ali, é só se você ter um despertamento. E naquela hora ali, eu acho que há um despertamento daquilo ali, de coisas que você... Quer ver outra coisa? Coisas como, por exemplo, assim, você passar por um lugar que você sabe que você nunca passou, mas você tem uma ideia assim, parece que eu já tive aqui antes. Já viu esse negócio assim? Você nunca foi lá numa rua e falou assim, não, mas eu já vi essa casa. Eu já tive aqui nesse lugar. Como é que pode? É o que eles chamam de inconsciente, né? Está guardado informações na tua cabeça ali, em algum momento desperta. Eu não conheço, nunca tive experiência quase morte, espero não ter. Quero morrer logo uma vez ou ficar vivo. Esse negócio de experiência quase morte... Mas eu acho que desperta-se muito medo, muito pavor naquele momento. E a pessoa relata como se fosse uma experiência real. Fui até um lugar, eu vi meu avô, Agora, por favor, não despreze uma outra coisa, tá? Se eu não falar isso aqui, não está completo. Nem tudo que essas pessoas viram aí é mentira. As pessoas viram o pai, viram a mãe. Às vezes é só alucinação. Experiência quase morte também. Nem tudo é verdade, mas boa parte é verdade. Quem são as pessoas que se comunicam? Por exemplo, Chico Xavier. Como é que é esse negócio de Chico Xavier? Como é que ele fala? Você já viu? Eu vi algumas vezes como é que é a experiência de Chico Xavier. E você vai dizer que é falsa? Não é falsa. Mas quem é que produz aquilo ali? A Bíblia, o livro de Coríntios, diz que são o diabo e os seus anjos. São eles que produzem aquilo. Veja, qualquer comediantezinho furreca aí consegue imitar a voz de outras pessoas, já viu? Você pega um Tom Cavalcante, ele imita o Lula, imita... O diabo, os anjos dele são anjos poderosíssimos, né? E ele acompanhou aquela pessoa a vida inteira, ele sabe detalhes da vida daquela pessoa, né? Então é o diabo. Veja, se o diabo usou uma cobra para falar, você está preocupado porque ele usou uma pessoa? Chico Xavier, uma cobra falando, imagina uma cobra voando e falando. Agora aqui está um homem falando, então o diabo. Agora se pensa quase morte, não tenho experiência sobre isso, não li sobre isso, estou falando a minha opinião. Eu acho que no momento de medo e de pavor a pessoa vê coisas, assim como você quando está com medo, já percebeu que você ouve barulhos, ouve som, não tem nada acontecendo. Você ouve tudo, você vê gente sentando na cama, você vê pavor. No momento do pavor, você perde o sentido, você perde até o bom senso naquele momento ali. E a pessoa volta e relata que teve num lugar, teve em outro. Eu careço de mais informação sobre a experiência quase morte, algum estudo e tal. Mas eu penso que seja pavor misturado com tudo isso daí que provoca esse tipo de experiência quase morte. Eu não acredito em nenhuma delas. Eu acredito no que está na Bíblia. Morreu, acabou. Se fosse uma situação, se a gente encontrasse uma pessoa que está interessada em participar da igreja, mas que ela tem essa experiência de ver parentes queridos que já foram, como é que a gente vai explicar para ela que é uma
enganação do inimigo? Eu acho que primeiramente você não deve começar por aí, né? Ellen White diz que quando a gente encontra pessoas interessadas, você está falando de alguém interessado que veio à igreja, a gente deve procurar sempre um ponto de concórdia, sempre coisas que a gente possa concordar. Então é um erro muito grande. Você pega um católico, você já vai falar que Maria não está no céu. Você espanta a pessoa? Não. Você fala, parabéns, nós cremos de forma igual, sabia? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você está ganhando o coração da pessoa até o dia que você vai chegar lá e vai falar sobre a experiência da morte, né? Você vê que o nosso estudo bíblico, pode ver que essa questão da morte está lá no meio do estudo, não está no início. Então você chega para a pessoa, você chega com um evangelho e fala, sabia que você está errado? Porque é o sábado, não o domingo? Aí você espanta a pessoa. Então você deve preparar o terreno devagarinho, a pessoa vai acreditando em coisas simples. Daqui a pouco, eu dei estudo para um espírita médium. O diabo incorporava no... Você tem uma ideia? Era em frente à nossa associação lá em Santa Catarina, a casa lá do espiritismo. Lá em frente, você vê a igreja adventista ali e a igreja do diabo ali assim, né? E ele me contou que uma vez ele entrou para fazer o retorno, a rua é muito estreita, ele entrou no nosso pátio da associação. Quando ele viu escrito igreja adventista, ele deu a ré correndo, falou assim, Deus me livre, esses evangelhos, esse povo não sabe de nada e tal. E no dia que eu dei um estudo sobre a morte para ele, o diabo quis entrar nele na minha frente. Eu gelei, eu passei mal. Vou falar para você, eu sou pastor e tal, mas não é legal esses momentos. Você sente que a gente fica pesado, um negócio assim. E ele não aceitava. Não, pastor, de jeito nenhum. Eles falam comigo, é só coisa boa, é só não sei o quê. O estudo durou quase 4 horas naquela sexta-feira. E no final, aquele homem aos prantos ali teve que reconhecer que ele estava sendo usado pelo diabo. Hoje ele é um diácono da igreja, líder do coral lá na igreja, né? Tesoureiro, líder lá do coral, diretor do coral. Mas ele... Então veja, só que aí eu falei para ele depois de uns 2 meses que eu estava estudando a Bíblia com ele estava gostando de tudo, eu já ganhei terreno no coração dele, já tinha ido na minha casa, já tinha ido na casa dele, aquela coisa toda, ele já tinha ido na igreja, ajudava a igreja, mas não sabia onde aquele caminho estava levando ele, né? Já pensou se ele chegasse no primeiro dia na igreja e estivessem falando sobre aquilo? Aí é complicado, a pessoa desistiria. Então, cuidado, ganha pessoas nos pontos de concórdia, vamos concordando, até chegar a hora da discórdia ali, né, tal, e a maioria vai aceitar essa mensagem, porque o seguinte é bíblico, né? Primeiro ponto, gente, de todos, é você fazer a pessoa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se a pessoa não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, quando você mostrar, vocês falam, não, mas não, isso aí tá, não sei o quê. Você tem que colocar a Bíblia como primeiro. Meu primeiro estudo bíblico é sempre a Bíblia. Você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a Bíblia falar, você vai aceitar? Daqui a 3 meses, quando eu falar de um tempo assim, eu lembro que você disse há 3 meses atrás que a palavra de Deus, quando ela falasse, encerrava toda a questão, lembra? É verdade, tal. Se a pessoa não acreditar nisso, pode esquecer. O adventismo é tudo baseado na Bíblia. Ah, sim, aí quase impossível.